Sou o pastor Ronaldo Silva, titular da primeira igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Céu Azul e superintendente da 42ª Região Eclesiástica aqui na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse sermão foi ministrado na Santa Ceia do mês de julho de 2024 sob o tema Santificado seja o teu nome. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, verso 9 até o verso 13 o seguinte: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Segundo o Mestre Jesus, na oração do Pai Nosso, a oração mundialmente conhecida do Pai Nosso, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é budista, se você é um livre pensador, um agnóstico, todo o ser humano sobre a face desta terra ouviu pelo menos uma vez a oração do Pai Nosso. Todos conhecem a oração do Pai Nosso. E Jesus, o grande mestre, quando ele nos ensinou essa oração, pois ele disse: portanto vós orareis assim. Veja que isso não é uma possibilidade, não é opcional. Ele disse: portanto vós orareis assim. Quando ele nos ensinou esta oração, Jesus, ele nos ensinou que o nosso primeiro pedido deve ser que o nome de Deus seja santificado aqui neste mundo. E a grande pergunta que nos vem quando lemos esse texto é: mas como podemos santificar o nome de Deus? Ao dizermos santificado seja o seu nome, estamos reconhecendo a importância de dar glória a Deus através das nossas ações. Esta deveria ser a prioridade de todos aqueles que se dizem filhos de Deus. Santificar o nome de Deus antes de qualquer coisa. Veja, o Senhor Jesus, ele nos ensinou que antes mesmo de pedirmos perdão pelos nossos pecados, pedirmos que ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, antes de nós pedirmos ao Senhor o nosso pão de cada dia, antes de nós pedirmos ao Senhor que ele venha nos livrar do mal, Jesus, ele nos ensinou que a primeira coisa que precisamos pedir a Deus e colocar como prioridade absoluta na nossa vida sobre esta terra é que devemos santificar o nome de Deus. Assim, o temor divino reflete se de fato estamos ou não santificando o nome do Senhor sobre a face desta terra. O próprio Salomão, o rei Salomão, o sábio Salomão, ele disse através da sua sabedoria em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Veja bem, Shlomo Meller, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: primeiro, teme a Deus, e segundo, guarde os seus mandamentos, porque isto não é uma opção, não é opcional, é um dever de todo homem ter temor de Deus e guardar os seus mandamentos. A grande prova da ausência de temor divino em nossos dias, em nossa geração, você pode observar na crescente necessidade de, em todo lugar onde nós vamos, nós termos as câmeras filmando tudo o que nós fazemos, a cada passo que damos. Essa necessidade exacerbada do ser humano ser vigiado por uma câmera, por dispositivos
eletrônicos nos demonstra que a cada dia que passa o homem perde o seu temor a Deus. Sim, porque o homem só se sente motivado, compelido a fazer aquilo que é correto, se ele estiver sendo vigiado, se ele estiver sendo monitorado por algumas câmeras. Isso nos mostra que o ser humano, ele não se sente motivado a praticar atos que não sejam moralmente reprovados pela sociedade, a menos que ele esteja sendo vigiado, monitorado por uma câmera. Veja o número de radares que existem nas vias que nós trafegamos, nas estradas. Veja o aumento da violência, o aumento da corrupção, o aumento de ações judiciais, inclusive entre irmãos. Você vai concordar comigo que todas estas coisas seriam desnecessárias se houvesse temor divino entre os homens nos dias de hoje. O temor divino faz a diferença entre os homens. Eu fico me lembrando de um caso que aconteceu com um seminarista. Um rapaz que estudava em um seminário e ele então recebeu uma aula majestosa naquele dia. Ao sair da aula, ele chamou um táxi e disse ao motorista o endereço onde ele queria ir. E assim que entrou no táxi, ele se debruçou sobre o livro e começou a reprisar a aula que ele teve. E ali, compenetrado em seus estudos, o motorista rapidamente chegou ao seu endereço. Ele fechou o livro, colocou-o dentro da pasta, abriu a porta do carro e desceu. Por descuido, ele começou a andar e o motorista, lá no volante do carro, ficou pensando, ele deve entrar na casa e ir lá buscar o dinheiro e me pagar. Mas para a surpresa do motorista, ao invés do rapaz fazer isso, ele virou a esquina, dobrou a esquina e começou a se afastar do olhar do motorista de táxi. O motorista então falou, meu Deus, e agora? Se eu deixar esse carro aqui, eu vou ser multado e vai ficar muito mais caro para mim. Acho que fui enganado por esse rapaz. O motorista então arrancou o carro, decepcionado, e começou a dirigir. O rapaz, 10 passos depois que ele havia dobrado a esquina, ele se lembrou que tinha que pagar o táxi, voltou correndo e viu que o táxi já tinha saído da porta de sua casa. Ele então começa a correr atrás do táxi, que estava parado no semáforo e no trânsito daquela rua. Quando ele estava quase chegando até o veículo, o semáforo abriu. Insistentemente, o nosso irmão continua correndo atrás do táxi até o próximo semáforo. O trânsito estava bastante confuso e ele então finalmente consegue alcançar aquele táxi que estava preso no fluxo do trânsito. Ele fala para o motorista, por favor, encoste aí, eu preciso falar com o senhor. O motorista então encostou o carro e ele disse, senhor, por favor, me perdoe, eu estava distraído estudando e quando eu desci eu me esqueci de pagar a corrida. Eu gostaria de saber quanto é a corrida. E o motorista perguntou a ele, rapaz, você veio correndo de lá até aqui só para me pagar? Sim, é claro, eu me descuidei, eu nem percebi, eu desci do carro no automático e me esqueci de pagar a corrida. E ele falou assim, olha, eu vou dizer a você, eu confesso que para mim essa corrida já estava perdida, pensei que eu não ia receber. O rapaz disse a ele, Senhor, jamais isso aconteceria comigo, porque eu sou um servo de Deus, porque eu tenho temor divino e a minha vida nessa terra se presta a santificar o nome do Senhor. O seminarista pagou a sua corrida e foi embora para sua casa e se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos. 28 anos se passaram. Aquele rapaz agora já não era mais um seminarista, já era um pastor, um pregador do Evangelho. Já havia se casado, era pai de filhos e agora ele estava participando de um seminário promovido pelo seu ministério, pela sua igreja, sob o tema Santificar o Nome de Deus, sob o tema Lance o teu pão sobre as águas. Aquele rapaz, depois de 3 dias de seminário, na noite de encerramento, ele ouviu um pregador falando exatamente sobre esse tema. Uma frase daquele pregador fez com que aquele jovem pastor levantasse a sua cabeça
e prestasse atenção redobrada sobre o sermão. O pregador ele dizia: não existe nada, absolutamente nada que você faça comprovando o seu temor a Deus sobre esta terra, que você desça à sepultura sem ver o resultado daquilo que você fez para honrar o nome de Deus, para santificar o nome de Deus sobre esta terra. Assim que terminou o sermão, depois que todas as pessoas foram cumprimentar o pregador, aquele jovem pastor também foi cumprimentá-lo e disse: Senhor, quero cumprimentá-lo pelo sermão. Foi um sermão majestoso, magnífico, gostei muito, mas quero fazer uma observação. Há aproximadamente uns 28, quase 30 anos atrás, eu pratiquei um ato como esse que o Senhor falou. E ele então começa a contar toda a história do ocorrido. Eu corri atrás do táxi, eu não deixei de pagar, eu fui até onde eu tinha que ir para pagar aquela corrida. Mas quase 30 anos se passaram e até hoje eu não vi uma resposta, um retorno do ato que eu fiz para santificar o nome de Deus, para dar um bom testemunho para aquele motorista de táxi que me atendeu. O pregador então disse assim: você disse que isso aconteceu quando mesmo? E ele então falou o ano. Foi em qual cidade mesmo que você falou? Olha, foi em tal cidade. Me diga uma coisa, que dia da semana foi que aconteceu isso? Ah, mas por quê? Não, por favor, me diga que dia da semana. Ah, foi no dia tal. O carro que você estava, porventura, era dessa marca e desse modelo? E então o antigo seminarista disse: como o senhor sabe de todas essas coisas? E então o pregador disse a ele: meu filho, eu era o motorista daquele táxi. Eu estava afastado do Evangelho há muitos anos, decepcionado com muitas coisas que havia participado, presenciado, e já não tinha mais esperança no meu coração de encontrar temor divino sobre a face desta terra. Mas quando eu vi você todo suado, correndo atrás do carro para pagar a corrida, eu disse: ainda há esperança. Naquele dia eu me reconciliei com o Senhor, voltei para a presença do Senhor, me tornei um pregador e hoje estamos aqui. Você está vendo em primeira mão o resultado de você ter santificado o nome do Senhor através da sua atitude. Sabe, meus irmãos, o temor divino ele faz diferença entre os homens. A palavra de Deus diz no livro do profeta Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Observe Abraão. Abraão, o nosso patriarca, ele foi provado por 10 vezes em toda a sua vida. Você pode consultar nas Escrituras Sagradas e em tantos outros livros que foram escritos sobre este assunto. O nosso patriarca Abraão teve 10 testes de fogo em sua vida. E todos esses 10 testes que ele teve, tanto de sair de Ur dos Caldeus, quanto se separar dos pastores de Ló, quanto lutar a guerra com 318 homens, assim como ir para o Egito, ir para Gerar e todos os outros testes que Abraão teve. O mais dramático de todos eles está relatado em Gênesis 22:12, quando ele leva o seu filho Isaque para sacrificá-lo no Monte Moriá. E quando ele estava pronto para pôr fim àquela demanda, Deus brada dos céus dizendo em Gênesis 22:12, Abraão, não estendas tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Durante todos os 10 testes que Abraão teve em sua vida, Deus estava provando o seu temor. Irat Shamayim, o temor divino, era o que Deus estava procurando na vida de Abraão para fazer dele o pai de uma numerosa nação. E é exatamente isso que Deus está procurando em cada cristão, em cada servo de Deus, em cada filho de Deus, em cada descendente de Abraão. Se nós temos
temor divino, e se através deste temor divino nós temos santificado o nome de Deus, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, sim, porque o nosso testemunho é o resultado da expressão do nosso temor a Deus sobre a face desta terra. Veja, quando Satanás ele tenta incitar Deus contra Jó, Deus ele se refere a Jó da seguinte maneira: observastes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja como isso é importante para o Senhor. Homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. José provou o seu temor a Deus e santificou o nome de Deus, pois ele entrou no Egito, mas o Egito não entrou dentro de José. Quando ele deixou as suas vestes nas mãos da esposa do seu patrão, Potifar, ele demonstrou que ele estava dentro do Egito, mas os costumes, os valores, os princípios, os hábitos perniciosos que estavam dominando aquela terra não tinham entrado dentro dele. Daniel, Misael, Ananias, Azarias também provaram o seu temor a Deus quando colocaram aquela mesa farta do rei para que eles pudessem comer daquelas iguarias do rei. Mas esses 4 homens, eles santificaram o nome de Deus dizendo: nós não vamos comer dessa comida. Mas por quê? Porque nós somos kasher, nós comemos kasher, a nossa comida é diferente da comida desses povos. Nós vamos santificar o nome de Deus aqui neste lugar. A verdade é que quando tememos a Deus, isso mostra ao mundo a nossa verdadeira força. Quando nós demonstramos o nosso temor a Deus, através das situações, das circunstâncias, das decisões, através do nosso comportamento, nós mostramos de fato que a nossa força vem de Deus. Imagine 2 árvores. A primeira, uma árvore robusta, uma árvore com muitos galhos, folhas e talvez até com muitos frutos. Mas essa árvore não tem raiz. E quando o vento vem, a tempestade bate com ímpeto contra aquela árvore, ela não conseguirá se manter de pé. Sabe por quê? Porque o que mantém uma árvore de pé não são as folhas, não são os galhos, não são os frutos. O que mantém uma árvore de pé é a profundidade das suas raízes. Assim, também é o temor divino. Não interessa se uma pessoa ela fala bem, ela se veste bem, não interessa se uma pessoa ela é muito bem, entre aspas, sucedida, não interessa se essa pessoa ela é muito bem, entre aspas, relacionada, se ela não tiver raiz, se ela não tiver temor divino. Quando as provações elas vierem, quando as lutas vierem, quando a sedução deste mundo vier, quando as tentações vierem, ela vai sucumbir e vai cair como uma árvore que não tem raiz. Mas imagine uma outra árvore. Talvez ela não seja muito bonita, talvez ela não seja muito vistosa, talvez ela não tenha muitas folhas e muito menos muitos frutos. Mas se essa árvore tem raiz, ainda que o vento venha sobre ela com ímpeto e fúria e com muito rigor, ela pode até se curvar, mas ela não vai tombar, ela vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque as raízes dela manterão de pé. Essas raízes são o temor divino, Irat Shamayim. O temor divino, ele dá valor às nossas qualidades e santifica o nome de Deus nessa terra. Sabe, as pessoas, elas se entusiasmam com as aparências. As pessoas, elas costumam se decepcionar porque elas visam sempre as aparências. Falar bem, se vestir bem, fazer o bem em público, demonstrando tudo sempre através de uma selfie, de uma live, publicando tudo que faz. As pessoas costumam valorizar shows, luzes, estratégias, paredes negras, fumaças. As pessoas, elas se deixam seduzir pelas aparências. Quantas e quantas vezes as pessoas se decepcionaram
porque viram ali um pregador. Ah, mas ele falou o número da minha identidade. Ah, ele falou até o número do meu CPF. Você viu? Ele sabia o número, a data do meu aniversário. Ele sabe até quantas chaves eu tenho no bolso e contou para mim o número das minhas chaves. Mas exatamente essas pessoas que muitas vezes elas realizam muitos sinais, entre aspas, são exatamente aquelas pessoas que depois decepcionam a cristandade através dos escândalos que são expostos nas redes sociais, nos noticiários e principalmente nas páginas policiais, envolvidos com pirâmides, com falcatruas, adultérios, com todo tipo de coisas que não agradam a Deus. E sabe por que essas pessoas elas decepcionaram tanta gente? Porque elas tinham aparentemente muitas qualidades, sabiam fazer, eram conhecidos talvez até como profissionais naquilo que faziam, mas não tinham temor divino. E a pessoa, ela pode falar muito bem, ela pode ter uma casa muito bonita, ela pode ter ali uma propriedade onde o seu acabamento e todos os aparatos eletrônicos e tecnológicos que ali tem são assim de dar inveja a qualquer pessoa. Telas de LED, luzes, paredes negras, fumaça, parece ser um show e as pessoas se entusiasmam com isso. Mas infelizmente são exatamente essas pessoas que se sobressaem lançando mão desses artifícios que posteriormente decepcionam a cristandade. Por quê? Porque estavam em cima do altar, mas fora do altar não tinham temor divino. Imagine um colar de pérolas. E então, depois de você investir centenas de milhares de reais para comprar este colar de pérolas e tentar agradar um pouco mais a sua esposa, a sua amada. E então, você prepara o jantar, você então prepara tudo para poder lhe entregar aquele presente valioso. Quando você está a ponto de colocar em seu pescoço aquele colar, os olhos dela brilham, pode até cegar você. Tamanha é a luz estampada no sorriso por causa daquele presente. Mas quando você vai colocar o colar no pescoço da tua esposa, de repente o colar se arrebenta e aquelas caras pérolas, elas começam a rolar pelo chão, caem debaixo dos móveis, algumas rolam para fora da casa, vão até a sarjeta e algumas até caem no bueiro, se perdem. Eu quero fazer uma pergunta a você nesta hora. Neste momento, qual teria mais valor para você? As pérolas que compõem aquele colar ou o barbante que segurava as pérolas? Pois eu te digo, esse barbante que segurava as pérolas, o nome dele é Yirat Shamayim, temor divino. Não adianta nada uma pessoa saber falar para você ou ter um suposto dom de profecias e falar o número do seu CPF, o número da sua identidade, a placa do seu carro e vestir-se garbamente. Não adianta nada uma pessoa ela ter um local com todos os aparatos eletrônicos e tecnológicos que fascinam você, que espantam você. Mas se essa pessoa não tiver temor divino, é como o barbante daquele colar que segurava aquelas pérolas. Ele faz com que se perca o suposto valor que aquelas pérolas tinham, porque o barbante era fraco. Eu pergunto a qualquer um de vocês, se você pudesse escolher entre uma esposa bonita e você escolher entre uma esposa que tem temor divino, eu tenho certeza que você escolheria uma esposa que tem temor divino. Eu tenho certeza que se fosse para você escolher um esposo bonito, forte, sarado, abdômen todo trincado, tanquinho, mas uma pessoa que você não pode confiar, e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai trair a sua confiança e vai flertar com as suas melhores amigas no primeiro descuido que você der. Mas se por outro lado você puder escolher um esposo
Um esposo que talvez não seja tão bonito, mas é uma pessoa que tem temor divino, que você sabe que você pode confiar, que você não precisa ficar vasculhando os bolsos dele e nem a sua carteira, porque você sabe que ele tem temor a Deus e que jamais iria trair a sua confiança. Por certo que você, assim como eu, escolheremos sempre uma pessoa que tenha temor divino. Você que é patrão, eu tenho certeza que se você pudesse escolher entre um funcionário aparentemente muito produtivo e que te dá muitos retornos, mas que você não tem a confiança de deixar os seus negócios com ele sem que você esteja vigiando ele, que seja por uma câmera, mas você sempre que tem que estar vigiando. Mas se você tiver de escolher entre esse profissional e escolher um funcionário que tem temor divino, que você pode sair e ficar um mês inteiro fora, que quando você voltar, você confia que ele jamais lançará mão de nada que seja seu, por causa do temor que ele tem a Deus, eu tenho certeza que você escolheria uma pessoa para trabalhar com você que tenha temor divino. Você, por certo, jamais escolheria um amigo só porque ele é descolado e as pessoas gostam dele, afinal de contas ele conta piadas engraçadas e quando você está com ele, todo mundo está perto de você. Mas na primeira oportunidade que ele tem, ele te abandona para estar com uma pessoa mais interessante que você. Por outro lado, se você tivesse a oportunidade de escolher um amigo que tenha temor divino, que você sabe que, embora ele não seja uma pessoa muito popular, talvez seja de poucas falas, mas no momento que você precisar dele, ele é uma mão amiga, um porto seguro, um arrimo que pode manter você de pé nos momentos que você mais necessita. Eu tenho certeza que você escolheria um amigo que tenha temor divino. Olhe para os nossos governantes, olhe para as pessoas que gerem a nossa cidade, olhe para as pessoas que gerem a nossa nação, o nosso país. E eu tenho certeza que você, se pudesse de fato, e acredite, você pode escolher. Está nas tuas mãos, todas as vezes que você vai às urnas, está nas tuas mãos escolher o tipo de pessoa que você quer que governe você. Eu tenho certeza absoluta que ao ouvir essa mensagem até aqui, você pensaria duas vezes antes de escolher uma pessoa só porque ela fala bonito ou porque ela aparece sempre reluzente nas redes sociais, nas mídias, sempre falando com muita propriedade, cativante e postando suas façanhas nas redes sociais, em todo tipo de mídia. Mas agora você já sabe que maior valor do que as pérolas tem o barbante que segura as pérolas. E o nome deste barbante é temor divino. Eu tenho certeza que da próxima vez que você for às urnas para poder votar, você vai pensar duas vezes, será que valeria a pena eu trocar as aparências pela segurança de ter uma pessoa que tem temor divino e que me represente nos lugares onde eu não posso me fazer pessoalmente representar? Sabe, meus irmãos, melhor é estar em um lugar onde há temor divino. Se você abrir a sua Bíblia, você verá que Abraão, em seus testes, ele foi obrigado a ter que ir para o Egito e depois se ausentar nas terras de Gerar. Por duas vezes ele teve que mentir sobre a sua relação com Sara, sua esposa. Na verdade, Abraão de fato era meio-irmão de Sara. Mas em Gênesis, capítulo de número 20, no versículo de número 11, você encontrará Abraão justificando o motivo pelo qual ele teve que ter aquele comportamento. E ele falou ao rei Abimeleque dizendo: sabe por que eu fiz isso? Porque quando eu cheguei aqui neste lugar, eu vi que aqui neste lugar não tinha temor divino. E se eu falasse que Sara era minha esposa, vocês certamente me matariam para ficar com ela. Por isso eu tive que proceder do jeito que eu procedi, porque eu sei que aqui não tinha temor divino. Veja como o temor divino é apreciado não apenas por Deus, mas pelos homens.
O Salmo 34:7, o salmista diz que os anjos de Deus, eles acampam ao redor daqueles que têm temor divino. O temor divino atrai a Deus. O temor divino, ele santifica o nome de Deus sobre a face desta terra. E sabe o melhor lugar para você demonstrar o seu temor divino? Não, o melhor lugar para você demonstrar o seu temor a Deus não é sobre o altar da sua igreja, não. O melhor lugar para você demonstrar o seu temor a Deus não é também as luzes dos holofotes, nas suas lives, nas suas selfies. Não, não. O melhor lugar para você demonstrar o seu temor divino é quando você está oculto pelo recôndito do seu lar. O melhor lugar para você santificar o nome de Deus e demonstrar o seu temor divino, muitas vezes, é quando você está ali na frente daquele aparelho de televisão e você tem 300 e tantos canais para você poder escolher, mas entre eles existem ali canais com conteúdo pornográfico, com conteúdo que desagrada a Deus. E você então, mesmo podendo acessar aqueles canais, você acessa um outro canal e declina de acessar aquele canal porque você sabe que aquilo ofende a Deus, desagrada a Deus. E aí você demonstra o seu temor divino quando você não clica naquela tela que apareceu no seu computador enquanto você estava trabalhando ou pesquisando, e aí aparece aquele conteúdo que chama a sua atenção, mas ao invés de você clicar ali e entrar nos meandros do pecado, nos meandros de contrariar a vontade de Deus, pelo temor divino, você declina de clicar naquela tela, você simplesmente fecha aquela tela e você prossegue o seu trabalho. O melhor lugar de você demonstrar o seu temor divino é quando você está lá sozinho, com seu namorado, com a sua namorada, e você então não deixa com que o seu relacionamento ultrapasse os limites demarcados pelas Sagradas Escrituras e pela vontade do Eterno. O melhor momento de você demonstrar o seu temor divino é quando você está no trânsito e quando uma pessoa te fecha, ao invés de você esbravejar e xingar palavras de baixo calão e talvez até acelerar o seu carro, ir atrás da pessoa e lhe pagar com a mesma moeda, você simplesmente deixa ele passar e você estende a tua mão e diz: que Deus te abençoe e vai com Deus. O melhor momento de você demonstrar o seu temor divino é quando você recebe aquele troco para mais e quando você tem a oportunidade de ter uma injusta vantagem sobre alguém, você simplesmente declina daquela injusta vantagem e você devolve aquilo que não é seu. E você volta lá e devolve aquilo que não te pertence. É esse o momento que nós podemos demonstrar o nosso temor divino. E é exatamente assim que nós podemos santificar o nome de Deus sobre esta terra. Era sobre isso que Jesus estava falando quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E quando ele disse: santificado seja o teu nome. É nossa missão, é nossa função santificar o nome de Deus sobre esta terra. E através do nosso temor, que resulta no nosso testemunho, nós vamos mostrar para as pessoas que somos diferentes. Sabe, uma certa vez, um homem que estava no litoral, ele resolve se refrescar no mar. Ele então sai da cadeira onde ele estava sentado, naquele quiosque à beira da praia, ele atravessa toda a areia e ele então mergulha no mar. Sem saber, ele entra numa correnteza de retorno e em poucos minutos ele estava num lugar onde os seus pés não alcançavam mais a areia. Aquele homem então começa a se debater nas ondas e pulando, e ele então é avistado pelo salva-vidas que estava no seu posto, atento a tudo o que acontecia à praia. O salva-vidas então, ele pega a sua boia, a corda, mergulha heroicamente nas águas do mar e nada até aquele rapaz, aquele homem, e ele então lança a sua boia e depois de muito insistir, ele consegue tirar o homem
de dentro das águas. Ele faz as massagens cardíacas, ele ressuscita aquele homem. E depois de muito esforço, o homem ele volta ao seu estado normal. Quando ele vê o salva-vidas ao seu lado, ele aponta para o salva-vidas e lhe diz: rapaz, você é um homem de sorte. O salva-vidas, sem saber o que dizer, ele fala para aquele homem: Senhor, o senhor deve estar delirando ainda. O senhor está bem? Por que o senhor está falando que eu sou um homem de sorte? O Senhor é que foi salvo das águas do mar. O senhor estava morrendo, o senhor se lembra? E aí aquele homem olha para o salva-vidas mais uma vez e fala: não, meu filho, você é um homem de muita sorte. Senhor, eu estou ficando preocupado. Eu acho melhor levar o senhor para o hospital. O senhor não está entendendo. Fui eu quem salvei o senhor. Fui eu quem tirei o senhor das águas do mar. E agora o senhor diz que eu que tenho sorte? Como assim? Que história é essa? E então o homem ainda disse mais uma vez: não, meu filho, você é um homem de sorte. E eu vou lhe explicar por quê. Você sabe quem sou eu? Você sabe quem você tirou das águas do mar? E então aquele homem começa a despejar sobre o salva-vida todos os seus diplomas, todas as suas qualificações, começa a falar de todas as suas riquezas, os seus empreendimentos e de todo o seu poder. E ele completa dizendo: pois agora eu estou disposto a te pagar o preço que você me pediu por ter salvado a minha vida. Vamos, diga logo o seu preço, quanto você quer por ter salvado a minha vida? Disse aquele homem. O salva-vidas, constrangido, olhou para aquele senhor e disse: Senhor, o senhor está me ofendendo, por favor. Eu não fiz isso por dinheiro. Eu fiz isso porque é o meu dom, é a minha vocação. Eu sou um salva-vidas. Eu não fiz isso por dinheiro. Rapaz, pare de me fazer perder tempo, disse o homem. Me diga qual o seu preço por ter me tirado das águas e vamos acabar logo com isso. O salva-vidas insistiu e disse: Senhor, o senhor está me ofendendo, por favor, não continue com isso. O que eu fiz pelo Senhor não tem preço, eu não vou fazer preço nisso. É a minha vocação, é o meu trabalho. Eu lhe salvei porque era o que era certo a fazer. E o homem então pediu à sua esposa, que já estava com a sua família ao seu lado, a sua bolsa, e ele tira de dentro da bolsa o seu talonário de cheques. Destaca uma folha de cheque do seu talonário e diz para aquele salva-vida: vamos, rapaz, aqui tem um cheque em branco, coloque aqui o seu preço e me dê que eu vou assinar. Todo mundo tem o seu preço, coloque o seu preço aqui. O salva-vidas ele pede então à esposa daquele senhor uma caneta emprestada, e ele então começa a preencher aquele cheque. Quando ele termina de preencher aquele cheque, ele entrega para o milionário para ele poder assinar. E quando o milionário ele pega o cheque para ler a quantia que aquele salva-vida havia colocado, para sua surpresa, ele começa a chorar. Copiosamente, ninguém sabia o que estava acontecendo naquele momento. Sua esposa, seus filhos, as pessoas que assistiram ao salvamento, não entendiam qual o valor o salva-vidas teria colocado no cheque para fazer aquele homem ficar daquele jeito. E quando o homem ele olha no cheque, está escrito o seguinte: viva a partir de hoje uma vida que justifique o fato de eu ter arriscado a minha para te salvar. Esse é o meu preço, disse o salva-vidas. Viva uma vida que justifique eu ter arriscado a minha para te salvar. É esse o meu preço.
Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta mensagem até agora, essa é a palavra que o Senhor Jesus está transmitindo a você neste momento. Ele não quer o seu dinheiro. Não. O que Ele fez por nós naquela cruz não tem preço que pague. O preço dele é o seguinte: viva uma vida que justifique o fato de eu ter sacrificado a minha naquela cruz para te salvar. Viva uma vida santificando o meu nome. Viva uma vida demonstrando o seu temor a Deus através do seu comportamento, através das suas falas, através dos seus atos. Viva uma vida que justifique eu ter sacrificado a minha para te salvar. E eu quero nesse momento fazer uma pergunta a você. Será que as nossas atitudes, elas têm justificado o fato de Jesus ter morrido na cruz para nos salvar? Será que quando estamos lá no nosso relacionamento dentro de casa, na frente da TV, na frente do computador, quando estamos em um local sozinhos, sem câmeras nos vigiando, será que a nossa fala, o nosso comportamento, ele santifica o nome de Deus e justifica o fato de Jesus ter morrido na cruz para nos salvar? Será realmente que nós vamos continuar vivendo uma vida de aparências, onde o que vale é o que as pessoas veem nas redes sociais a nosso respeito, ou que as pessoas assistem nos poucos minutos que estamos sobre os púlpitos, sobre os altares das nossas igrejas? Será que é essa a vida que nós deveríamos viver? Não, meu irmão, nós devemos isso a Ele. Nós devemos isso ao Senhor Jesus. Viver uma vida de santidade, viver uma vida que santifique o nome de Deus sobre a face dessa terra, viver uma vida de temor a Deus. Não, nós não precisamos de ter uma câmera nos vigiando para nos sentirmos motivados a fazer aquilo que é moralmente perfeito. Não, nós não precisamos estar sendo vigiados por uma ou por duas pessoas para fazermos aquilo que é certo. Não, nós não precisamos de um radar para nos ensinar a andar dentro do limite de velocidades. Não, nós não precisamos de um guarda de trânsito para poder nos orientar onde se deve ou não se deve estacionar o carro. Não, não. Nós temos essa dívida com o Senhor. Viver uma vida que justifique Ele ter sacrificado a vida dele por amor de nós. Se você não pode fazer isso por você, faça isso pela sua descendência. Faça isso pela sua prole, pelos seus. Porque o temor de Deus, ele não morre com você. Quando você santifica o nome de Deus, isso ultrapassa gerações. Eu gostaria que você, neste momento, tomasse conhecimento de duas histórias de dois homens. Estes dois homens que eu lhe mostro agora, o primeiro deles, Max Jacques, e o outro, Jonathan Edwards. Estes dois homens viveram na mesma época, no mesmo país. Estes dois homens viveram no mesmo estado, tiveram as mesmas oportunidades. Entretanto, Jacques foi um homem que não tinha Yirat Shamayim. Jacques foi um homem que não tinha temor divino. Ele preferiu viver a sua vida sem demonstrar esse temor divino que Deus espera e procura em cada um de nós. Por outro lado, Jonathan Edwards dispensa apresentações. Um grande pregador americano, cujos seus sermões levaram milhares de pessoas ao encontro com o Senhor, pregava com propriedade sobre a salvação ser alcançada pela fé em Cristo Jesus.
320 anos se passaram. E então as pessoas resolveram fazer uma pesquisa sobre como foi a descendência de dois homens que viveram numa mesma época, que estudaram numa mesma escola, numa mesma faculdade, subordinados a uma mesma cultura, mas que tiveram escolhas diferentes. Um escolheu demonstrar o seu temor a Deus e o outro escolheu não demonstrar ou não viver uma vida de temor a Deus. 320 anos passaram. 5 gerações. E agora, o resultado da pesquisa foi o seguinte. A árvore genealógica de Max Jacques, ela conta com 310 pessoas da sua descendência que morreram como indigentes, 150 criminosos, 7 assassinos, mais de 100 alcoólatras compunham a árvore genealógica de Jacques e 190 prostitutas compunham a árvore genealógica de Max Jacques. Por outro lado, a árvore genealógica de Jonathan Edward, um homem que era temente a Deus, que santificava o nome de Deus através das suas atitudes. Eis aqui o extrato de sua árvore genealógica depois de 320 anos. 13 reitores, 65 universitários, 75 militares, 80 servidores públicos, 60 autores, 60 médicos, 30 juízes, 100 pastores, 100 advogados, 3 senadores da República e um vice-presidente da República. Quando você confronta o resultado da vida desses dois homens, você consegue entender o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, onde Deus, em primeiro lugar, mostra as bênçãos que acompanham a geração de uma pessoa que escolheu viver uma vida de temor a Deus, que escolheu viver a vida santificando o nome de Deus através dos seus atos, das suas atitudes, das suas decisões. Mas, por outro lado, no mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, você vai encontrar lá também as maldições que acompanham aqueles que negligenciam esta vontade e esta palavra de Deus. Santificado seja o seu nome. E vive uma vida desprovida de temor divino, fazendo aquilo que lhe vem à cabeça, andando conforme a maioria anda. E as maldições que acompanham essas pessoas. A decisão de Max Jacques e de Jonathan Edward, ela até hoje ecoa sobre cada habitante dessa terra, porque cada um de nós temos as mesmas oportunidades de fazer essas escolhas. E eu quero perguntar a você, concluindo esse sermão, qual escolha você quer fazer, não apenas para você, mas para a sua família? Se a sua escolha for a escolha que Jonathan Edwards ele teve, então comece agora mesmo a ensinar esse temor divino à sua família. Não com palavras, mas com atitudes. Não adianta você tentar ensinar o seu filho a não falar mentira, se quando alguém liga para você, você manda ele dizer que não está. Seu filho, ele é a sua descendência e ele vai reproduzir a sua árvore genealógica daqui a 300 anos, quando ninguém mais se quer falar de você. Mas eles vão falar das consequências das suas escolhas. Que Deus possa abençoar você poderosamente e que Ele possa te iluminar para que você ilumine a sua família, para que você ilumine a sua casa e para que você leve a sua família a viver uma vida de Yirat Shamayim, de temor divino, santificando o nome do Senhor sobre esta terra através das suas atitudes.
santificado seja o teu nome. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, abençoou você, dê um like aí, isso é muito importante para nós. Faça também, acesse no sininho, se inscreva no nosso canal para que você receba as nossas novas publicações. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.